Olá, eu sou Gleison e eu venho comentar um pouquinho sobre o que vem a ser programação neurolinguística, também conhecida como PNL. A PNL é uma ciência que nasceu sem a pretensão de ser ciência. Ela queria, num primeiro momento, os seus iniciadores, que fosse apenas uma metodologia, técnicas que trouxessem resultados mais efetivos, assertivos e também rápidos dentro do campo da terapia, dentro do campo do desenvolvimento humano. Ela surgiu no início dos anos 70 nos Estados Unidos, mais especificamente em Santa Cruz, na Califórnia, onde John Grinder era professor de linguística e Richard Bandler era um estudante de psicologia, muito apaixonado por lógica, matemática, pela informática que estava em efervescência naquele tempo. Eles, os dois, e teve mais um companheiro, eles começaram a fazer uns estudos e tudo começou a partir de uma pergunta. O que faz as pessoas, uma parte da população, conseguir ter sucesso, e geralmente essa parte é a menor, né, conseguir ter sucesso nos seus empreendimentos, na sua vida pessoal, familiar, afetiva, e a grande massa vive patinando na vida, vivendo abaixo da média. E aí essa foi a pergunta que deu start para a questão da busca dessa metodologia mais eficaz, mais rápida, que veio a ser a PNL. Então eles começaram a estudar, fazendo modelagem, que foi uma das primeiras técnicas desenvolvidas dentro do campo da PNL. Eles começaram a modelar 3 terapeutas especificamente. O Milton Erickson, um hipnoterapeuta muito renomado, até hoje a sua técnica é muito utilizada, né? A Virginia Satir, que era uma terapeuta familiar também muito eficaz naquilo que fazia, e também o criador da Gestalt terapia, o o Fritz Perls. Então, modelando esses 3 terapeutas de sucesso, eles perceberam que eles tinham um padrão comportamental, um padrão de linguagem que fazia com que eles tivessem sucesso no que faziam como terapeutas. E eles perceberam que todos nós, seres humanos, né, através também de pesquisas, dentro da própria universidade, com vários estudantes, faziam workshops, encontros, eles começaram a perceber que existia um tal de padrão de comportamento. E esse padrão veio chamar, né, programação. O jeito como nós, seres humanos, funcionamos. Por isso o nome programação. Então programação é toda aquela arcabouço que temos para funcionar. Seja mentalmente, seja na prática, na teoria, as nossas crenças, tudo isso são as nossas programações. E nós temos programação para tudo. Temos programação para levantar da cama, temos programação para desligar ou não o despertador, temos programação para se alimentar, programação de crenças religiosas, crenças pessoais, familiares. Temos programação, você pode pensar que toda vez que a gente vai tomar banho, geralmente a gente começa a ensaboar pelo mesmo lugar, né? Sem pensar. Porque a programação ela se torna automática. A gente faz muitas das vezes de forma inconsciente. E é importante ter a programação, porque várias atividades humanas, quando nós somos bem programados, nós somos mais eficientes, muito mais produtivos. Contudo, existem também programações que nem sempre trazem bons resultados. Programações de reações emocionais, programações de vícios, né? Porque todos nós temos os nossos hábitos. E aí geralmente nós classificamos culturalmente os bons hábitos de virtude e os maus hábitos de vício. Então também temos os nossos vícios que às vezes precisam ser reprogramados. E por que a palavra neuro depois? Né? Programação, neuro, aí vai vir depois a linguística. Neuro porque todo esse processo se dá através da nossa neurologia, através do cérebro, dos seus neurônios, né? De todo o nosso sistema nervoso. Então, e esse nosso sistema nervoso, a nossa neurologia, ela é sempre ativada a partir de estímulos. Ela é sempre ativada através dos 5 sentidos. E que vai fazer com que nós vamos nos programando. Então eu vejo, eu sinto, eu escuto, e essas informações chegam, a neurologia ela reage sempre. Ela sempre vai ser reativa às situações, aos acontecimentos, ao que eu enxergo, vejo, ouço, sinto. Então veja bem, quando eu nasci, as primeiras experiências de olfato, de sensações de fome, de saciedade, né? Outras várias experiências de um bebê. Tudo aquilo foi programado, né? Está gravado na sua mente e programou para reagir de determinada maneira. Se no primeiro momento ele chorou e veio a mamadeira, então já fica programado, pô, eu estou com fome, eu choro, eu peço comida do meu jeito. Então já começa a associar as coisas. E assim são tudo na nossa vida. O que nós aprendemos que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? Toda a experiência que fomos colecionando dentro da nossa cérebro vai se tornando uma programação.
né? E tudo através, sempre passando pela neurologia. Então, programação neurolinguística. E aí, o que é a linguística? A linguística é tudo que chega à nossa mente. Tudo é linguística. Né? O tom da voz é linguística, os gestos que eu utilizo é linguística, a placa de trânsito é linguística, a maneira que a minha mãe decora a casa é linguística, que a minha esposa decora a casa também é linguística, né? Os alimentos, tudo, em geral, tudo é linguagem. É uma linguística que vai chegar aqui na minha mente, na minha neurologia e vai criar uma programação, né? Então, o que é programação neurolinguística? É um estudo, é uma ciência que estuda as nossas experiências subjetivas e como elas interferem nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas relações, nos nossos resultados, enfim, em tudo, né? Então, programação neurolinguística é uma ciência da excelência humana, porque ela traz a proposta de reprogramação, traz a proposta de modelagem para melhorar capacidades, habilidades em nós modelando outras pessoas e uma infinidade de técnicas que vai nos aperfeiçoar enquanto seres humanos, sabendo utilizar muito bem o nosso cérebro, a nossa mente e as nossas emoções. Então, se você precisa ou se você tem interesse, PNL é uma ótima ferramenta para se estudar e principalmente para se praticar na vida no dia a dia.